Salve, torcida colorada! Tudo belezinha? Tá tudo belezinha, né? Empatezinho, arrancamos um ponto do Flamengo lá, eles perderam dois, né? Nós ganhamos um, né? Beleza, né? Boa largada de campeonato brasileiro. E agora vem por aí a Libertadores, né? Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: assim como nós analisamos o jogo deles, eles também analisam o nosso jogo. Então eu tenho aqui, trazendo para vocês, uma análise de um gremista sobre Flamengo 1, Inter 1. Olha só a análise desse gremista. Vamos lá, vamos assistir junto e depois a gente comenta. Vocês, bora falar desse empate do Inter com o Flamengo, porque na verdade o Inter consegue segurar um poderoso Flamengo no Rio de Janeiro e se coloca, sim senhor, como candidato a campeão brasileiro. Será que eu tô viajando? Será que eu tô preocupado demais? Será que eu tô muito assustado? Vem comigo que eu vou te passar o meu relato. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal, hein? E vamos junto. O Diário de um Secador está de volta. E que jogo bom pra secar, né? Inter e Flamengo no Rio de Janeiro, você pensa, pô, o Flamengo é o melhor time do futebol brasileiro. Felipe Luiz dá aula. O Flamengo não tinha Gerson, não tinha Arrascaeta, mas tá bem. Mas o Flamengo tem jogadores qualificados, né? Luiz Araújo, entra no segundo tempo, Everton Cebolinha, tem Gonçalo Plata também, tem Nico Dela Cruz. Pois é. O Internacional foi ao Rio de Janeiro e conseguiu voltar com um empate. É claro que sofreu. Não tinha como não sofrer, gente. Olha o Arsenal, Bruno Henrique, defesa com Léo Ortiz, Léo Pereira. Jogadores de seleção, gente. Jogadores de seleção. Não tinha como não sofrer. Então, o segundo tempo, especialmente, ele foi um jogo mais de ataque contra a defesa. Mas o que mais me chamou a atenção nesse jogo foi o que estava nas casamatas, como a gente fala no Sul, no banco de reservas das duas equipes. Que bonito de ver. Um duelo tático e técnico de dois grandes treinadores. Um surgindo agora, e até pelo efeito Flamengo, né? Não fiquem bravos comigo, flamenguistas, isso mostra só a força do Flamengo. Muito pelo efeito Flamengo, o Felipe Luiz é cotado para assumir uma seleção brasileira, mesmo tendo 30 jogos como técnico profissional. Porque você conseguir fazer o que ele faz no Flamengo é muito difícil. Nem todos conseguiram. Com esse elenco vistoso e de grandes jogadores. E é o jeito de jogar, é o jeito que ele se porta nas entrevistas, é um entendimento do jogo que é fantástico. Do outro lado está Roger Machado, um pouco mais rodado, o Roger já tem mais de 10 anos de carreira, sempre com bons trabalhos, mas com uma dificuldade de ter longevidade nesses trabalhos e grandes conquistas, que é o que sempre chancela, né, o técnico aqui no Brasil. Mas ele realmente se encontrou nesse time do Inter. E aí vem de um título gaúcho, houve troca de faixas, inclusive, né, com o campeão carioca e o campeão gaúcho. Mas o gaúcho não vale nada. Vale se você analisa o contexto, se você analisa de que forma esse time vem jogando. Ainda mais se você pega o final da temporada passada, de como esse Inter vem de 2024. É um time que vem encaixando e que vem ganhando peças pontuais e que vem, como eu disse já em outros vídeos, apresentando problemas. A lateral direita, em que o Roger inventou o Bruno Gomes e ele machuca no começo da temporada, ele tem que inventar de novo o Brian Aguirre, que ninguém queria, e o cara meio que fixa por ali. O próprio Roger, que descobriu lá atrás o Bernabé, tá? Porque pro Cudê o titular era o René. O Roger, que fixa o Bruno Henrique titular, quem fez o gol do Inter, porque o Thiago Maia se envolveu numa negociação com o Santos e tudo mais. O próprio Roger, que teve um decréscimo técnico do Ener Valencia e continua apostando no cara, dando titularidade pro Borré, mas apostando sem soltar a mão do Valencia. Quando o Borré machucou, ele precisou do Valencia, o Valencia foi lá e deu a resposta. Então, em vários momentos, o Roger encontrou soluções. É isso que eu cobro de um treinador. Como o Felipe Luiz está fazendo agora. Sem o Pedro, ele foi lá, buscou o Juninho, e de repente o Bruno Henrique joga numa outra função, já jogou de falso 9, estava jogando hoje como um segundo atacante. Ele tem jogadores que vão conquistando a posição, tipo Plata, né, que até entrou no decorrer da partida, mas ele tem Luiz Araújo, ele tem Cebolinha, porque ele teve que lidar com muitos problemas físicos no time também.
Ele fixa o Léo Ortiz como zagueiro mesmo. O Tite estava tentando transformar o Léo num volante, mas desguarnecia a defesa. E aí ele entendeu que entre o Fabrício Bruno, o Léo Ortiz e o Léo Pereira, a dupla era dos Léos, né? Do Léo Ortiz e do Léo Pereira. Enfim, várias situações. O Wesley fixado na direita, o Alexandro na esquerda, jogando um pouco por dentro no jogo também. Então, é muito gostoso você ver um duelo tático entre esses dois caras e entre esses dois times. E o que aconteceu nesse jogo? Empate em 1-1. Tá, Chico, mas aí você vai analisar só o resultado ou a maneira como foi o jogo? Então vamos analisar a maneira como foi o jogo. O Inter se propôs a surpreender o Flamengo, muitas vezes com o Fernando naquele modo híbrido, né? Um volante que sai para construir, mas muitas vezes recompõe como um terceiro zagueiro, permitindo com que o Inter, através dos seus pontas, tivesse muito escape de velocidade e técnica, com o Wesley pela esquerda e o Vitinho pelo lado direito. O Alan Patrick foi um cara que mais se sacrificou pelo jogo, ele jogou um pouco mais recuado, até porque você vai baixando, né? Você vai baixando. Baixa o Fernando, baixa o Bruno Henrique, baixa o Alan Patrick. O Alan Patrick não conseguiu ser esse cara mais próximo da área. Ele teve que recompor, porque se você deixar o Flamengo deitar ali no meio de campo, você vai ter dificuldades. Então foi um duelo muito tático em que o Inter conseguiu se defender no primeiro momento, conseguiu também gerar desconforto ao Flamengo, e eu vi poucas equipes gerarem desconforto a esse Flamengo do Felipe Luiz, até que o Internacional consegue o seu gol. Mas já estava construindo, tá? Já estava construindo alguma coisa ou outra. O Inter entrou, como disse o Felipe Luiz, para ganhar o jogo. Mesmo... E essa é a dicotomia do futebol. Mesmo que o Fernando tenha jogado como zagueiro, mesmo que em alguns momentos o Inter tenha sido mais defensivo, o Inter entrou para ganhar. Entrou para ganhar, não entrou para empatar ou para perder de pouco. Muito pelo contrário. E aí consegue o seu gol, só que do outro lado tem o Flamengo, né, gente? Tem o Flamengo. O Inter não deixou de atacar, não deixou de buscar as suas possibilidades lá na frente também, mas aí é claro que o Flamengo iria crescer, especialmente no segundo tempo, especialmente com as trocas. Quando as trocas começam a acontecer, a gente faz a seguinte leitura, tá? O Inter, por exemplo, quando ele bota o Thiago Maia na do Wesley, ele pensa... Só que aí, ao mesmo tempo em que ele faz isso, e aí ele percebe que o Flamengo começa com Cebolinha, Plata, ele fala, tá bom, então eu vou botar o Carboneiro. E aí ele põe o Carboneiro, e aí o Inter começa a ficar um pouco mais com a bola também. Porque ele é um jogador condutor, ele é um jogador de 1 contra 1, ele busca, ele é intrépido, ele busca alguma coisa e tal. E aí nesse contra, claro que não foi só uma trocação, né? O Inter teve alguns espaços, mas o Flamengo foi... até que numa bola parada consegue o seu gol de empate. E aí depois, evidentemente, vai em busca do resultado, porque o Flamengo é o melhor elenco do Brasil, é o melhor time do Brasil, e estava jogando em casa, na abertura do Brasileiro. Era óbvio que isso ia acontecer. O Rocher foi super importante, ainda no primeiro tempo, machuca depois o Antony, vai bem também, ou seja, o Inter tem 2 goleiros, e essa gestão aí o Roger tá sabendo fazer, porque, porra, como é que você tira um Rocher do time, mesmo depois do campeonato que o Antony fez? Mas aí você tem 2 em alto nível. Aí você perde o Rocher por lesão, entra o Antony e dá conta do recado também. Então, são muitas variáveis de um jogo em que ele apenas é o primeiro de uma longa temporada, de um longo campeonato, em que o Inter vai lá e busca um empate no Maracanã. Eu ouso dizer que 90% das equipes que forem ao Maracanã vão perder os seus jogos. É muito raro conseguir o que o Inter fez, que é pontuar no Maracanã. Seja com empate ou com uma vitória. É muito difícil. O Flamengo tinha tido uma derrota. Aliás, continua só com uma derrota. O Flamengo tem só uma derrota. Desde a chegada de Felipe Luiz. Continua com uma derrota. Mas é um time muito vencedor. E ainda mais jogando em casa, gente. O Flamengo virá o Beira-Rio no segundo turno. Então, e tem todo o campeonato ainda para se desenrolar. Eu não sei o que o Inter quer na competição. Aliás, eu sei. Acho que o Inter vai querer brigar para ser campeão. Mas a gente sabe que tem outros interesses, né? Tem a Libertadores. Então tem muita coisa em jogo. Agora é um Inter muito encaixado, muito ajustado e que vai brigar. Vai brigar. Quando a gente fala em postulante a título, eu não falo dele sozinho. Eu não falo de um Inter isolado. Eu falo de um Inter candidato junto com outros tantos. Mas para brigar, de igual para igual, com os principais. Acho que é isso que eu quero dizer. E aí você pode ter... não, com certeza você tem o Flamengo. Você pode ter um Palmeiras que ainda não se encontrou, mas é sempre muito forte. Você pode ter
um Corinthians, que cresceu depois do título paulista e tem um bom time também, e tem a Sul-Americana, então talvez dê mais atenção ao brasileiro, não sei. Você tem um Cruzeiro, que começou vencendo e que tem um elenco bom, que ainda não tinha encaixado com o Leonardo Jardim, mas é um bom treinador, então isso pode acabar acontecendo. Um Galo, que perdeu o primeiro jogo para o Grêmio, mas é um time muito forte, e paramos por aí. Paramos por aí. É isso. É Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Galo, sendo bem otimista, tá? Com os mineiros. O Botafogo eu não sei o que esperar, de verdade. E o Inter. Então, o Inter é candidato sim. Candidato sim. E se levar a sério, quero nem pensar. Então aí está, né? Análise de Flamengo 1, Inter 1, feita por Chico Garcia, gremista declarado, porém um dos melhores comentaristas da Rede Band. Imparcial, né? E certeiro nos seus comentários. Beleza, gente? Não esqueça, deixa o like, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe o vídeo, dá aquela força pro canal Voz da Torcida Colorada, comente que o canal é seu e, se possível, seja membro para ganhar uma camisa nova, né? Essa da Adidas, manga curta ou manga comprida. Beleza, gente? Um abraço, fui que o vídeo já ficou comprido. Tchau!